Agora vamos iniciar nossa revisão de ciências, certo? Dando continuidade ao vídeo, nós vamos revisar ciências. Primeiro nós vamos revisar o corpo por dentro, mas nós vamos revisar especificamente os órgãos vitais. No livro de vocês aí na página 114 tem essa imagem e nós vamos revisar os órgãos vitais. O que são os órgãos vitais? São aqueles órgãos indispensáveis para a nossa sobrevivência, que é o caso do coração, que ele vai bombear o sangue para o corpo, né? O sangue ele é responsável pelo transporte de gás, oxigênio e nutrientes para o nosso organismo. O fígado, que ele contribui para a liberação de energia e dos nutrientes dos alimentos e para a limpeza do organismo. O cérebro, que vai interpretar todas as informações recebidas pelo nosso organismo e vai controlar as nossas ações. Os pulmões, que são responsáveis pela entrada de gás oxigênio e pela saída do gás carbônico do corpo, ou seja, da nossa respiração, pela nossa respiração. E o estômago e os intestinos, que são responsáveis pela digestão dos alimentos. Então, esses são os nossos órgãos vitais, que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. O coração, o fígado, o cérebro, os pulmões e o estômago, certo? Agora, os sistemas do nosso corpo. Temos o sistema tegumentar, digestório, respiratório, cardiovascular e outros. Os sistemas do nosso corpo, eles vão trabalhar juntos, né? E é dessa forma que ele vai garantir o bom funcionamento do corpo. O primeiro sistema é o tegumentar, que ele vai ser responsável pelo revestimento do corpo, que no caso é a pele, né? A pele é que é responsável pela proteção do nosso corpo. O sistema digestório, que é responsável pela digestão dos alimentos, no caso nosso estômago, né? Aí vem o sistema respiratório, que é responsável pela nossa respiração, no caso, são os pulmões. O sistema cardiovascular, que é responsável pela circulação de sangue no corpo, então todas as nossas artérias, as veias. O sistema esquelético, que é responsável pela sustentação do corpo, no caso, os nossos ossos. O sistema muscular, que é responsável pelos movimentos do corpo, são os nossos músculos. O sistema urinário, que é responsável pela eliminação de resíduos do corpo por meio da urina, que é, no caso, os nossos rins e a bexiga. E o sistema nervoso, que é responsável pela coordenação de todo o organismo, que, no caso, é o nosso cérebro, certo? Vocês têm essa imagem no livro de vocês que vai representar os sistemas trabalhando juntos. E aí, aqui traz a imagem de uma pessoa praticando exercício físico, atividade física. E normalmente, quando nós praticamos algum exercício físico, nós tendemos a transpirar mais, a perder a água do corpo. Então, aqui está mostrando todos os sistemas trabalhando junto. O menino começa a atividade física. Quando ele começa a praticar essa atividade física, o corpo vai lá e começa a transpirar, então começa a perder água. Aí o sistema nervoso faz aquele alerta de água, né? Alerta que você começa a sentir sede ao corpo, o sistema nervoso te avisando que você precisa se hidratar. E aí você vai lá e faz o consumo da água. Você ingere a água para se hidratar, e a água vai passar ali pelo seu sistema digestório e vai chegar até seu sangue. Quando a água chega no sangue, o sangue vai levar essa água para o corpo, né, pelo sistema circulatório, e aí você está hidratado. Quando você fica hidratado, aí o sistema urinário vai ter a função, na verdade, de filtrar o sangue e aquele excesso de água você elimina por meio da urina, certo? Então, a importância da água para o corpo está justamente na hidratação do nosso corpo e na nossa saúde, já que nós sabemos que o nosso corpo ele é composto de 70 a 75% de água, certo? Nós também vamos ver os sentidos, os sons e as luzes, ou seja, nós vamos ver agora os 5 sentidos do
nosso corpo. O primeiro sentido, na verdade, vocês podem acompanhar, essa imagem está no livro de vocês. Aqui no vídeo ela não tá um tamanho bom, mas no livro de vocês tem essa imagem com todos os sentidos. O primeiro sentido é a língua. A língua vai nos permitir sentir o gosto dos alimentos e ela é responsável pelo paladar. Depois temos o nariz, que vai nos permitir sentir os diferentes cheiros, e ele é responsável pelo olfato. Temos as orelhas, que nos permitem ouvir os sons, e elas são responsáveis pela audição. Temos também a pele, que é o que faz com que nós sentimos calor, frio, dor, e o órgão responsável pela pele é o tato. E temos também os olhos, que são os órgãos da visão. Os olhos é que nos permitem ver as cores e as formas das coisas, viu? Aqui mostra nessa imagem um exemplo de tato, né? A criança abraçada do cachorro, então ele sente o abraço do cachorro por meio da pele dele, né? Ele transmite carinho, ele sente o pelo do cachorro, né? Pelo tato, ou seja, por sua pele. Temos o olfato, tá vendo a menina cheirando a maçã, a outra moça aqui do lado tampando o nariz ao cheirar uma panela. Então, o olfato nos permite sentir o cheiro. O paladar ou gustação é o que vai nos permitir sentir o gosto. Então, perceba o menino com uma xícara na mão e a menina chupando o picolé. A audição, que é responsável que é o sentido, na verdade, no qual utilizamos a orelha. Então, para você ouvir uma música, por exemplo, você utiliza o sentido da audição. E a visão, que te permite enxergar, ver, né, por meio do órgão olhos. Bom, vamos ver também um pouquinho sobre o esqueleto. Abram o livro de vocês na página 144 para poder acompanhar. Aqui nós vamos ver alguns ossos do esqueleto, os ossos de todo o nosso esqueleto, do esqueleto humano. Nós sabemos que para que a gente possa correr, nadar, pular, se movimentar, nós precisamos usar o sistema locomotor, né? O esqueleto. E o sistema locomotor ele é composto de ossos e de músculos. E todos os ossos do nosso corpo vai formar, no caso, o esqueleto. Então, temos alguns ossos aqui. Na verdade, a imagem não tá muito boa, né? Em razão da qualidade do slide, mas vocês podem acompanhar pelo livro. O primeiro osso é o crânio. O crânio ele vai proteger o encéfalo, o órgão que coordena várias atividades do corpo humano. Temos também a mandíbula, temos o osso externo. Vocês vão acompanhando por meio das setinhas rosa. Temos o úmero, a costela, temos a caixa torácica, que é um conjunto de estruturas ósseas que protege alguns órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Essa parte que fica na região do coração, todos esses ossinhos da costela, se chama caixa torácica. Temos a coluna vertebral, que é o conjunto dos ossos articulados, são as vértebras que mantêm a principal sustentação do corpo, no caso é esse osso aqui do meio. E temos também o fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo, ele fica aqui na região da coxa, certo? Então, o esqueleto humano, as funções dele, as principais funções, é a sustentação, é a proteção e a movimentação do nosso corpo. E, principalmente, é a produção de sangue. O esqueleto também é responsável pela produção de sangue. Agora é a vez de revisarmos história. Vamos lá. Nós vamos começar estudando sobre o que é ser brasileiro, mais especificamente falando sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Então, como nós aprendemos, os portugueses chegaram aqui no Brasil há mais de 500 anos, né? Eles vieram em expedição de navio e vieram para explorar as terras daqui do Brasil, né? As terras brasileiras.
Quando eles chegaram aqui, já haviam habitantes, né? As populações indígenas já ocupavam o território brasileiro. Então, tinham muitas comunidades, os índios tinham diversas tradições, né? E a sua cultura, o seu idioma. Só que quando os portugueses chegaram, eles vieram com a intenção de colonizar, ou seja, de ocupar esse território e passar a explorar como se fosse seu. E nessa colonização, eles impuseram a língua que eles falavam, que no caso seria o português, né? Se eles vieram de Portugal, eles falavam o português. Então, é daí que surge a nossa língua portuguesa. A língua portuguesa é uma herança dos colonizadores. Nós falamos o português porque nós fomos colonizados, né, pelos os colonizadores, no caso, portugueses. Aí vamos falar também sobre os africanos, porque quando os portugueses vieram para cá, logo depois eles trouxeram os africanos, né? Os africanos vieram diretamente da África e foram o quê? Escravizados. E a partir daí começa a existir a escravidão. Então, o que é ser escravizado? É se tornar escravo, né? Uma pessoa que trabalha à força, sem remuneração, ou seja, ele não recebia um pagamento para isso e ele não tinha escolha, ele era obrigado a trabalhar. Então, os africanos vieram da África justamente para ser escravizados. Quando nós falamos do Brasil, nós temos que falar das diversidades brasileiras. Nós temos muita diversidade, né? Seja a língua, seja as culturas, seja as festas, temos o futebol também. E temos uma outra diversidade que são as praias, né? No livro nós vimos que o Brasil, ele tem um litoral muito grande, né? Somos o 5º maior país do mundo. E por sermos, né, um país tão grande, no Brasil possui muitas paisagens, muitas florestas, muitas praias. Por isso, nosso litoral é muito grande. Então, quando nós falamos de litoral, nós estamos falando daquele lugar onde tem mar, onde tem oceano, onde tem muita água, certo? Aí, a tia trouxe também uma outra discussão, que está no capítulo Os Brasileiros São Iguais, que nós vamos falar das diversidades, né? Nós temos muitas coisas em comuns, mas cada um tem o seu jeito, né? Existe muita diversidade no Brasil. E uma diversidade, uma característica marcante do nosso país é o futebol. O futebol é o esporte mais popular em nossa cultura. Assim como a bandeira do Brasil, o futebol pode ser considerado um símbolo nacional. Então, uma característica marcante do nosso país é o futebol. Então, todas as vezes que nós vemos as cores verde, amarelo, azul e branco, nós somos logo remetidos ao futebol brasileiro, ao nosso país. Não é isso? Bom, nós precisamos lembrar que isso aqui é só uma revisão e revisão dos conteúdos que vão cair na avaliação. Por isso, nem todos os conteúdos estão sendo discutidos, certo? Vamos agora para mais uma discussão. Geografia, a discussão de agora.